coisa sobre o Tyler Robinson que a gente ainda não sabe. Tyler Robinson, né? Então, o provável assassino, né? Ele inclusive, nas próximas horas, ele tem uma audiência em que tudo indica, pelo que o FBI já indicou até aqui, que ele deve confessar, né, diante da justiça, então, porque até o momento os relatos dos investigadores é de que ele não está cooperando, mas de que ele foi apresentado, enfim, foi entregue, né, pelo próprio pai, tem uma história ali rolando, mas... Eu queria reforçar que a gente, neste momento, tem muito mais coisa que a gente não sabe sobre o Tyler do que uma clareza cristalina da motivação dele, né? Já tem indícios, que é assim que uma investigação policial caminha, né? As investigações vão juntando pedaços e avançando, né? Mas não diferentemente de outros episódios de assassinatos políticos, este não é um episódio em que o principal suspeito deixou um manifesto escrito, um conjunto ali de ideias, ainda que mal articuladas, mas bem compiladas, para dar as pistas todas dessa motivação. Então, tem um monte de pedaço conflituoso entre si até, né? Então, ele vem de uma família mórmon republicana tradicional. Ele, ao mesmo tempo, tinha um relacionamento afetivo com um rapaz que estava em processo de transição para o gênero feminino, então, da comunidade trans. As suas inscrições nas balas também trazem mensagens conflitantes, ao mesmo tempo que tem Bella Ciao e fascista, pega essa, né, coisas assim. Tem mensagens de uma comunidade de furry, né, daquelas pessoas que têm fetiche, ou às vezes nem é sexual, normalmente mas não só, de se vestir de pelúcia, de se relacionar com pessoas que se vestem de pelúcia. E esta é uma característica interessante que, a se confirmar... Só uma observação. De fato, tem a coisa, tanto Hey Fascist, Get This, né? Take This e tal. Catch This, obrigado. Como tem a coisa do Bella Ciao, são referências a um videogame. Isso, Quer dizer, exato. pode ter sim um componente antifascista, como pode ser uma coisa absolutamente alienada descolada. Exatamente. E aí, eu acho que é importante a gente olhar objetivamente para isso com o que a gente sabe agora, porque ao mesmo tempo que a gente estava definindo aqui o perfil do Charlie Kirk, da vítima, né? Que é um perfil que abre brechas para muito tipo de adesão ou de aversão, né? Porque ele tinha esse discurso bastante controverso, bastante polarizador, em que ele trafegava entre frases muito agressivas, para em seguida recuar e apresentar uma versão mais suave daquela própria ideia, daquela mesma ideia. Então, é algo até que eu vou tratar mais tarde no meu Cá Entre Nós, mas ele trafegava frequentemente, assim, e isso em questão de segundos, tá? Não é que, assim, 2 dias depois ele se arrependia. Não, no mesmo fôlego, ele apresentava uma ideia muito controversa, agressiva, e em seguida recuava. Então, é claro que isso o deixava permeável a todo tipo de adesão e aversão para essas mentes que estão sendo construídas num ambiente digital de muita fragmentação. As referências são absurdamente fragmentadas, elas não vêm mais no pacotinho do marxismo cultural da universidade ou no pacotinho fechado de uma igreja, de uma filiação religiosa e tal. Elas são esse mosaico absurdo de referências que tornam muito mais difícil a gente ler da onde que vem esse ressentimento, inclusive, porque conversando com alguns pesquisadores, lendo, né, a respeito, eles usam esse conceito do salad bar, né, do buffet. Tem um buffet ideológico que você vai pegando um pedacinho
de cada ideologia e construindo essa colcha de retalhos para vestir o seu ressentimento, que é aquele sentimento que você vinha descrevendo. E aí, o que acontece? A gente que está ainda com para usar a linguagem coach, né, com o mindset antigo, a gente fica... A primeira pergunta que vem tá, mas qual era a filiação ideológica dessa pessoa? E me parece que para este caso, né, não é sempre que isso acontece. Tem vezes que a filiação ideológica é clara, é concreta, como eu citei os manifestos, as coisas. Mas me parece que a gente talvez se confronte cada vez mais com figuras assim, com essa mistureba de motivações que talvez a colcha principal, o tecido principal seja o ressentimento, mas a formulação desse ressentimento passe desde referências gamers a um ressentimento de gênero, de orientação sexual e etc., a um ressentimento geracional, a um ressentimento econômico, mas não a caixinha da esquerda radical, direita radical. Agora, os políticos tradicionais estão... obviamente, a eles não interessa, alguns deles, né? Estou falando do trumpismo em particular agora. Ao trumpismo não interessa essa nuance. Essas nuances são completamente descartadas a partir do momento zero. Havia zero informações sobre o perfil do Tyler Robson e o Trump já foi para a rede nacional dizer que era esquerda radical. Parece que a professora já voltou, então eu não sei se ela teve a oportunidade de ouvir, imagino que estava se reconectando, mas enfim, eu só quis pontuar essa miscelânea de referências deste jovem em particular e me parece que ele pode ser representativo de um certo tipo de jovem, enfim, radicalizado, mas sem um norte exato. Professora, você já voltou conosco? Vamos ver se a gente melhorou a nossa conexão. Voltei. Ah, que bom. Vamos ver, tomara que esteja mais estável, porque eu acabei precisando interromper, mas vamos torcer para estar melhor. Tomara. Não, e se ficar ruim, vocês me falam, só para eu saber. Tá joia. Você estava... diga lá, Pedro. Não. Eu ia tentar recapitular de onde havíamos parado. Sua vez, Flávia, vai lá. A professora você estava, né, professora? A gente estava mais tratando do perfil do Charlie Kirk primeiro, né? Você estava falando dessa lógica dele, de atuação dele nas redes e uma lógica do lucro e tal, e estava fazendo a comparação com muitas ressalvas, e quero salientar que você fez questão de fazê-las, com uma atuação do Nicolas Ferreira aqui no Brasil. Retoma um pouquinho esse raciocínio e pode retomar também as ressalvas para ele ficar íntegro. Ok. Não, acho que em relação às ressalvas, só para a gente não ficar com a impressão dizendo que o Nicolas Ferreira é o equivalente do Charles Kirk. O que eu quero dizer é uma liderança jovem que se coloca como uma liderança conservadora, como uma liderança cristã e que, de uma certa forma, até em relação a figuras como, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, eles são jovens em relação a essas lideranças. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas lideranças, se muitas vezes atraem esses jovens para, de uma certa forma, conseguir construir uma ligação ou construir uma base, ou se relacionar com uma base jovem, que é sempre um desafio para uma figura como Trump ou Jair Bolsonaro, porque eles são velhos, né? Eles são pessoas, enfim, que já são mais velhas e que não têm o mesmo léxico, não têm a mesma performance. Então, como é que... E tem o conservadorismo... basicamente um conjunto de ideias antigas, né? E que, de uma certa forma, parte do conservadorismo até são ideias reacionárias. E aí o que acontece? O desafio como é que você pega uma pessoa que é, enfim, um homem mais velho, bem mais velho, com ideias reacionárias, conservador, e você embala isso numa roupagem nova. Não é uma tarefa fácil. Essa tarefa só é possível se você tiver lideranças, influenciadores, pessoas jovens que sabem como é que conversa com os jovens
Ainda que vocês possam dizer, mas 30 e poucos anos não é tão jovem assim. Para a política né? Então, ou seja, e detalhe, são lideranças que começaram jovens, né? O Charles Kirk começou com 18 anos. Ele começou escrevendo em blogs quando ele, enfim, estava no final entrando na vida adulta, final da adolescência entrando na vida adulta. E foi construindo sua trajetória e seu público também foi envelhecendo junto com ele, foi amadurecendo. Mas resumo da história, isso tudo para fazer a comparação em relação ao lugar da juventude conservadora, né? E essas lideranças. No caso, eu também tinha falado sobre como essas lideranças também estão construindo uma espécie de empreendimento financeiro econômico. É o caso, por exemplo, no caso do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira tem uma plataforma de cursos, né? Então não é só que vende livro ou que dá palestra, você tem uma plataforma de cursos, né? E isso vai ampliando os seus produtos. Charles Kirk, mesma coisa, ficou milionário, inclusive com esses empreendimentos. E, por último, só comentando em relação ao que o Dória trouxe, sobre o capital político, né? Porque, claro, não é só dinheiro, a gente está falando de capital político, e isso muitas vezes enfim, vale muito mais até do que financeiramente recurso, mas o fato é que a gente ainda não sabe qual é o ápice do capital político que essas lideranças podem acumular. Porque hoje as lideranças que estão institucionalmente no poder, de forma mais destacada, então presidência, por exemplo, são homens mais velhos. A gente tem lideranças jovens, conservadoras, que estão no parlamento, que estão no Congresso, que estão na Câmara dos Deputados, mas a gente ainda não viu essas lideranças no seu ápice de amadurecimento político. Resumo da história, o que eu estou dizendo não sabemos ainda até onde essas lideranças podem chegar. Professora, Luísa aqui, a gente está se falando no ar pela primeira vez, então boa tarde no ar, a gente só tinha se falado antes. Eu queria retomar um pouco do raciocínio da Flávia sobre a dificuldade de definir um perfil, nesse caso, para o atirador. E também um pouco do raciocínio do Pedro em relação ao ressentimento, usando até uma expressão que deixa ele bastante irritado, que é sempre um homem, mas para esse caso do ressentimento, eu acho que ele vai até concordar comigo. A gente, em todos esses casos em que a gente vê uma pessoa solitária fazendo esse tipo de ataque, a gente vê homens. Nesse caso, a Flávia estava explicando aí a dificuldade de estabelecer esse perfil. É um homem da comunidade LGBT, estava num relacionamento com outro homem que está fazendo uma transição de gênero, que é uma pessoa trans. Só uma ressalva aqui, Luísa. A gente não tem nada disso ainda confirmado. Parece que é isso mesmo, né? É o discurso do governador falando sobre a investigação da polícia. Isso está confirmado ainda. Mas parece que mas sempre de qualquer maneira, é um perfil muito difícil nesse caso de bater com de todos os outros casos que a gente tem visto, de atiradores em escolas, em locais públicos, enfim. Eu queria ouvir de você, professora, por que essa questão do ressentimento é tão masculina hoje em dia? O Pedro que nos desculpe, mas é sempre um homem nesse caso, né? A gente, estatisticamente, inclusive, se a gente vai pegar, por exemplo, no caso, no Brasil, vou pegar o caso brasileiro, tá? Por exemplo, ataques violentos em escolas. A gente tem uma situação específica que não ficou muito claro se houve ou não a participação de uma mulher, e ele é muito recente, mas toda a série histórica, tudo que a gente tem, todos os eventos documentados são homens ou meninos, né? Então, ou seja, a gente tem um recorte de fato de gênero. E além disso, o alvo, em geral, tende a ser meninas e mulheres, né? Então, existe uma questão que tem a ver com gênero, e esse ressentimento, ele enfim, acho que eu escutei um pedacinho do que a Flávia estava falando no finalzinho, e eu concordo com o que você falou digamos, esse recorte, né, de diferentes tipos de ressentimento. Isso sim, de fato, acontece. Tem ressentimento econômico, tem questões culturais, tem questões raciais, que no Brasil tem uma lógica diferente dos Estados Unidos. Você tem, enfim, questões até de território, né? Em que estado que vive, em que cidade, em que vizinhança mora dentro da cidade. Você tem uma série de recortes, e principalmente o recorte geracional. Mas o que acabou acontecendo é que o Charles Kirk fez parte de um movimento, que é um movimento que, entre as figuras mais conhecidas da gente, né, é o Steve Bannon, né, uma das figuras mais conhecidas, que de uma certa forma é quem dá a sustentação ideológica e
a sustentação em termos de estratégia do trumpismo. E essa sustentação, ela se faz a partir da exploração do masculinismo. Então, quando o Steve Bannon começa a angariar uma espécie de exército virtual para conseguir construir o que vai ser uma direita alternativa e que depois vai virar o trumpismo, vai se materializar no trumpismo, ele faz isso recrutando meninos e jovens homens, e ele faz isso explorando esse discurso e esse ressentimento específico relacionado a, inclusive, a explorar uma ideia de supremacia de gênero. Então, o que ele faz? Ele constrói algo que, se a gente for olhar historicamente, a experiência histórica do fascismo na Europa, ela é um supremacismo racial. Então, ou seja, o nazismo é uma ideologia e um conjunto, né, de ações que basicamente se orientavam pela ideia de que a gente tinha uma raça superior a outras. Isso é basicamente a experiência do fascismo histórico. Nesse caso, a gente tem um supremacismo de gênero, a perspectiva de que os homens são superiores do ponto de vista biológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista moral, e em alguns contextos do ponto de vista religioso, e que as mulheres são seres ou que são descartáveis, então a vida vale menos, ou são alvo. Então, basicamente, esse é o coração do trumpismo. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena, assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.